Quando falamos de oceano, uma coisa que nos vem à mente é as profundezas, e consequentemente isso nos traz ali uma ideia de mistério. Porque pode existir, por exemplo, criaturas que a gente nem imagina que ainda estejam vivas, né? Como, por exemplo, um megalodon ou algum cefalópode gigante, essas coisas, né? Só que também, quando falamos ali de profundezas, nós temos que entender que existem substâncias que podem existir lá nas profundezas e que talvez não sejam comuns de existirem em regiões mais altas, né? Ou seja, regiões que sejam mais próximas ali da superfície do mar. Então eu gravei um vídeo, porque agora eu tô fazendo essas séries, né, essas trilogias, em que eu contei ali sobre, especificamente, a química abissal. Então eu vou deixar o link, vocês dêem uma olhada lá, que esse vídeo ele é bastante interessante e ele vai ter conexão com o que nós vamos falar hoje. Bom, basicamente então, nós estamos falando de locais que são abissais, né, locais que são no fundo do oceano. E tem uma relação muito interessante do fundo do oceano com a tecnologia de ponta e também relacionado essa tecnologia de ponta com o desenvolvimento de equipamentos de segurança. Olha só que interessante. Antes de 1945, nós tínhamos a produção de materiais que eram isentos da presença de isótopos radioativos. Por quê? Porque de 1945 para frente, nós temos o início, vamos dizer assim, da era nuclear. O que é a era nuclear? É quando começou os testes nucleares, com bombas, o desenvolvimento ali de usinas nucleares e a utilização, por exemplo, de materiais radioativos em equipamentos, né? A gente tem lá na década de 80, por exemplo, acontecendo um acidente em Goiás, né? Porque você tem um equipamento de radiografia que tinha ali césio na sua estrutura, né? Então, o que acontece? Nós temos equipamentos, nós temos testes que liberaram uma grande quantidade de radioisótopos para a atmosfera. Isso fez com que ficássemos ali com uma grande contaminação desse material na superfície do planeta e também na atmosfera do planeta. E isso daí interfere muito em medições, tanto de radioatividade, quanto, por exemplo, de idade, seja de um fóssil, seja de rochas. Então, é muito importante que nós tenhamos equipamentos que sejam isentos desses radioisótopos. É claro que, atualmente, a quantidade de isótopos radioativos que existem na atmosfera já caiu bastante, porque não fazemos mais testes nucleares, as usinas nucleares também são mais seguras hoje do que era, por exemplo, na década de 80, quando aconteceu, por exemplo, o problema lá em Chernobyl, né? Tudo bem que teve Fukushima esses tempos atrás, né, em 2011, mas ali aconteceu foi um acidente geológico, né? Se a gente parar para pensar, não foi um acidente ali de segurança, como foi Chernobyl. Mas quando nós estamos falando de radiação, a gente precisa ter então equipamentos que consigam ali medir isso. E um equipamento muito útil para isso é o contador Geiger, que vai ser um equipamento que consegue medir a presença de radioisótopos que são radioativos, né? Especificamente muito energizados e que estejam fora do padrão natural, porque a gente está recebendo radiação o tempo todo do universo. Então, algo que está fora ali do padrão natural, esse contador ele vai liberar um ruído. Só que, obviamente, que o funcionamento dele não é simplesmente como, por exemplo, um equipamento de rádio comum que vai captar uma onda e vai liberar um sinal de áudio. Não é bem isso que ele faz. Ele é baseado, por exemplo, em gases nobres. Esses gases nobres, como por exemplo o argônio, ele fica encerrado numa cápsula de vidro e essa cápsula de vidro ela vai gerar um pulso elétrico. Então tem toda ali uma tecnologia que vai fazer com que quando o argônio que existe ali dentro, ele for energizado, liberando uma partícula específica radioativa, ocorre ali um sinal. Esse sinal ele é baseado numa cascata. Por quê? Porque um argônio que se torna energizado e libera uma partícula radioativa vai fazer com que outro argônio também receba essa partícula e libere mais uma, e isso gera então uma reação em cadeia. Então, especificamente, a cascata de partículas ela faz com que nós tenhamos um sinal. E para bloquear esse sinal, junto
desse tubo, que é uma ampola, né, vai ter a presença, por exemplo, de um outro gás, que é um gás que ele funciona como um gás de extinção, né? Então, por exemplo, pode ser ali uma pequena quantidade de gás de etanol ali no meio, que vai fazer com que ele absorva parte dessas partículas energizadas e pare ali o pulso. Por quê? Porque senão nós teríamos a continuidade do pulso e uma presença de uma única partícula que foi captada poderia fazer ali sinais errados. Só que observem como que isso é um problema agora. Por quê? Se nós temos equipamentos que são construídos posterior a 1945, então equipamentos que foram construídos na década de 50, 60, 70, esse material, por exemplo, da carcaça mesmo do contador Geiger ou de peças ali dentro que são feitas de aço, pelo fato de esse material ter sido exposto aos isótopos liberados, por exemplo, pelas explosões nucleares ou por Chernobyl, isso faz com que eles vão liberar também partículas e o próprio contador Geiger, que é construído com ele, vai ter um sinal errado. Então, é muito interessante que esses equipamentos sejam construídos com material isento de radiação. Ele quer medir radiação, ele não quer ter ali material que libere radiação dentro dele. Então, especificamente, é interessante buscar locais onde tenhamos, por exemplo, aço que não foi contaminado com esses radioisótopos. E onde nós podemos encontrar isso? Nós podemos encontrar, obviamente, no fundo do mar. E isso se dá pela presença de vários navios que foram naufragados antes de 1945, pode ser, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, e esse material ele pode ser resgatado. Um local onde tem muito desse tipo de resgate é em Scapa Flow, que fica ali perto da Escócia. Existe ali uma grande frota de navios alemães, né, que foram afundados em 1919. Então, esse material, esse aço que se encontra lá embaixo, apesar dele já estar corroído, tal, existem partes que ainda estão ali com metal de sacrifício e até mesmo pintadas. Então é possível resgatar esse material e conseguir utilizar ele nesses equipamentos. Isso é muito importante porque esses equipamentos precisam ser altamente precisos. Uma pequena partícula emitida vai dar um sinal errado no sistema. E como nós sabemos, não existe uma grande quantidade de material radioativo na atmosfera. E para que seja indicado, então, que algo seja radioativo, é necessário captar essas partículas, que são bastante pequenas e são muito rápidas. Então, qualquer coisa que interfira vai gerar um sinal errado. Então, é muito importante que isso seja buscado. Tem pessoas até que falam que seria muito interessante utilizar o metal do próprio Titanic, porque ele se encontra ali numa profundidade muito grande. O problema seria ir buscar esse metal lá, porque é algo muito difícil conseguir chegar naquela profundidade, mas aquele sim é um metal muito bom para esse tipo de equipamento, porque ele é um metal que está isento completamente de radiação. E isso é bastante interessante da gente pensar, por quê? Porque radiação ela é uma espécie de luz. E essas regiões, né, de grande profundidade, a luz não chega lá. E aí você pode falar, Mas essas partículas são altamente energizadas, elas podem passar pela água e chegar naquela profundidade. e a questão aqui é que não, porque a água ela funciona como um moderador. Então, por exemplo, dentro de usinas nucleares, eu tenho até um vídeo aqui sobre usinas nucleares, eu vou deixar aqui o link para vocês, depois vocês dêem uma olhada lá. Mas esse material, que é a água, ele faz com que, por exemplo, partículas energizadas como os nêutrons sejam diminuída a velocidade deles. Isso daí se dá por quê? Porque o núcleo ali da água, ele tem, no caso, hidrogênios, né? E esses hidrogênios possuem um único próton. E esse próton, pelo fato dele ter um tamanho parecido com os nêutrons, isso faz com que seja possível haver um choque. E esse choque, ele faz com que ocorra a diminuição da velocidade dessas partículas. Então, quando ocorre a diminuição da velocidade dessas partículas, elas não vão conseguir mais adentrar profundamente na água, porque sempre vai haver mais moléculas ali que vão estar
roubando a energia das mesmas. Também fiz um vídeo, vou deixar aqui no link para vocês, sobre a bomba de nêutrons. Aí fica mais claro lá do porquê que é mais seguro, no caso de uma explosão nuclear de uma bomba de nêutrons, estar, por exemplo, numa piscina do que num bunker de chumbo. É muito interessante esse vídeo, dê uma olhada lá depois. Então, basicamente, quando nós observamos para o fundo do mar, nós temos que entender que existe uma química lá completamente diferente do que nós temos na atmosfera e também na superfície da Terra. Diferente no sentido de que não é o que acontece aqui pelo fato de ter pressões diferentes lá, não ter luz, ter temperatura diferente, mas é uma química aplicável no que nós entendemos com o planeta Terra. E lembrando que esse tipo de observação, esse tipo de análise desses materiais que se encontram nas profundezas, pode ser ali utilizado para estudar planetas, luas que estão distantes da gente. Então, o que acontece no fundo do mar pode ser ali uma forma da gente conseguir entender o que acontece longe da gente também. Então, por isso que a química que a gente tem nas profundezas, ela é tão interessante, tão marcante. Então, quando falamos ali das profundezas do oceano, não é para ficar pensando só em possíveis criaturas que podem existir ali, mas lembrar que existem muitas coisas que são úteis e que podem estar lá, como por exemplo, esse tipo de aço que poderia ser utilizado ali para medir radioisótopos. Um fato interessante também é que muitas vezes a gente encontra fósseis que têm uma variação relativamente grande de tempo, e isso se dá pelo fato de que esses fósseis também foram contaminados com a liberação de radioisótopos na atmosfera. Então, por exemplo, você tem Hell's Creek lá nos Estados Unidos e esses fósseis eles ficam expostos na superfície. Então, obviamente que quando teve explosões nucleares, esse material ficou contaminado com materiais radioativos. Então é por isso que dá a impressão de que eles são muito mais modernos do que realmente são, né? Pelo fato de eles estarem contaminados com esse material. E obviamente que quando você tem um material contaminado com radiação moderna e você tem também o equipamento sendo composto por metal moderno e que foi exposto no caso, radiação, é claro que vai dar a impressão de que aquele fóssil ali, ele não tem 65, 60, 70, 80 milhões de anos. Ele vai dar a impressão de que ele é muito mais jovem, né? Ele vai ter ali 10 mil anos, e isso então cria essa questão de que nós não podemos utilizar medição com carbono 14, porque carbono 14 ele tem na atmosfera, ele é oriundo especificamente da vida, então tudo que tem vida vai ter carbono 14, porque na forma de você se alimentar, né, de compostos à base de carbono, isso acaba sendo impregnado nas suas células, e isso daí vai se manter lá nos restos mortais, por exemplo, de um animal, por muito tempo, sendo que você tem um decaimento de 5.000 em 5.000 anos. Então o carbono 14 ele vai ser funcional até mais ou menos ali uns 50 mil anos. Então quando você encontra num fóssil que é de 60 milhões de anos, 65, 70, 80 milhões de anos, a presença de isótopos de carbono, isso quer dizer que na realidade aquele material está contaminado e a técnica de análise com carbono 14 não é útil. Então se utiliza outras técnicas, né? Utilizando potássio, argônio, urânio, se utilizam outras técnicas de medida. Então, obviamente, quando alguém fala, encontraram um fóssil de Tiranossauro Rex, e esse fóssil ele tem 6 mil anos, 10 mil anos, isso daí é porque existe ali uma interpretação errada da tecnologia que está sendo utilizada. Pode ser o material contaminado com radiação, assim como o próprio equipamento que tem ali a composição em aço específico pós 1945, ele vai dar informações erradas. Então, existe essa necessidade de também levar esse tipo de análise. Então, observem como é muito interessante você conseguir ter e obter esse material puro, porque assim você consegue ter uma verdade sendo exposta para você, né, para a ciência, basicamente, e não caindo, por exemplo, na conversa de um monte de charlatões.
Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se é possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também, obviamente, cliquem no sininho para que vocês sempre recebam novos vídeos de séries, trilogias como essa aqui que eu estou começando, né? Estou iniciando aqui no canal. Antes de ir embora, também hype o vídeo, porque isso é muito importante, já que a plataforma não está mais entregando os vídeos de ciência. Para a plataforma parece que tudo agora é shorts, né? Não liga mais para vídeos longos. E esses daqui são vídeos relativamente longos e conectados entre si, né? Então você pode maratonar. Então as pessoas falam, você está fazendo vídeo agora para televisão, não mais para celular. E assim, na realidade, eu acho que vídeo de ciência ele não pode ser curto, porque vídeo de ciência ele precisa ter todo um embasamento ali por trás. E quando nós falamos alguma coisa ali em 5 minutos, na realidade você pode passar para a pessoa problemas epistemológicos, que são obstáculos epistemológicos, né? Então, precisa ser explicado de uma forma mais profunda. Então, se você gosta de ciência, você vai ter que se acostumar com vídeos um pouco mais longos, tudo bem? Então, por favor, hype o vídeo que isso ajuda muito. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço, por favor, deixa escrito ali, ó, aqui embaixo, né, na parte de descrição, deixa lá assim, ó, radiação, que aí eu sei que você viu o vídeo até aqui. Antes de ir embora também, dá uma olhada na lojinha do canal, né, que eu sou afiliado lá da Amazon. Dá uma olhada lá, tem vários livros interessantes. Se você não quiser um livro lá, quando você lembrar de fazer alguma compra pela Amazon, entre por um daqueles links lá que você vai estar ajudando aqui a um projeto de popularização científica. Então a Amazon vai entender que você entrou por um link meu e vai ajudar aqui dando uma fração, né, de uma compra que você fizer, né, aqui para mim. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.